Muito bem, aqui estamos nós para o nosso 35º dia desse propósito maravilhoso de leitura total, integral da Bíblia nesse ano de 2021, amém? Deixa eu só desativar aqui, me dá só um minutinho. Aqui, pronto. Queridos, estamos aqui ao vivo nesse momento, mas depois, sempre lembrando, eu vou sempre deixar o vídeo salvo aqui, porque o nosso propósito não é que todos participem, né, nesse momento ao vivo. Se você puder, claro, estar comigo todos os dias ao vivo, eu sempre coloco nos stories, né, tanto do Instagram quanto do Facebook, eu sempre estou falando qual é o horário que eu vou estar fazendo a live, se algo excepcional acontecer, como hoje. Mas o nosso horário fixo é todas as manhãs, 6h30 da manhã, nossa live acontecendo ao vivo, tá bom? Não posso, minha irmã, qual o melhor horário então para mim? Aí você vai programar o melhor horário para você, para que você esteja fazendo durante o seu dia, tá bom? Então durante o seu dia, de repente o melhor horário é o horário de almoço, ou então de repente é na parte da tarde, é à noite, é na madrugada. Meu irmão, minha irmã, não sei qual que vai ser o melhor horário para você, mas uma coisa eu quero encorajar você: arruma um tempo, faça do Senhor, faça dessa palavra prioridade na sua vida. Queridos, essa palavra, ela é poder de Deus em manifestação nos nossos dias. Queridos, não só para esse tempo, como para todos os dias da nossa vida. Então, Jesus certa vez disse algo, e eu insisto em lembrar você da importância dessa palavra. Ele diz que quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos da mentira, né? E sabe que a palavra do Senhor, ela tem esse poder, ela tem o poder de nos libertar das prisões, das mentiras, dos enganos, né? Então o objetivo de conhecimento da palavra para esse ano de 2021 é para que 2021 não seja mais um ano na sua vida, não seja só mais um ano na sua vida, é para que 2021 seja um divisor de águas na sua história e que você viva em 2021 o melhor ano da sua vida vivido até aqui, amém? Então que você tome ciência e tome esse conhecimento para você, que o propósito desse devocional, o propósito do Senhor, quando realmente colocou isso em meu coração, e eu estou aqui compartilhando com você, para que eu e você vivamos em 2021 o melhor ano da nossa vida vivido até aqui, tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu quero deixar um texto, um versículozinho só, que está lá em 1 Coríntios, eu não sei se você conhece, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Pensa no versículo conhecido e poderoso para nós aplicarmos nos nossos dias. Olha o que diz a palavra. Não se deixe enganar. Talvez na versão da sua Bíblia esteja: não se deixe escarnecer. Aí diz assim: as más companhias, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então eu quero deixar esse versículo para que você medite nas companhias que têm feito parte da sua vida, nas conversações, nas conversas que você tem tido com pessoas. Não se deixe enganar. É o que o texto está nos dizendo, é o que Paulo estava dizendo ali aos Coríntios nessa ocasião, e se aplica para nós com toda certeza. Não se engane, as más companhias, elas vão corromper os teus bons costumes. Então, ou seja, vigia com quem você tem andado, vigia nas suas conversas, né? Cuidado, seja cuidadoso, porque isso causará uma influência muito grande nos seus dias, amém? Passado esse tempo, então, deixa eu ministrar sobre a sua vida uma oração, para nós então adentrarmos já no nosso cronograma. Hoje nós vamos ler e vamos falar sobre Levítico. Estamos em Levítico ainda, amém? Então nós vamos para os capítulos 11, 12 e 13, seguindo o nosso cronograma. Hoje um resumão maravilhoso, resumão que eu fiz aqui, 2 páginas só, gente, vai ser bem rápido. E você vai perceber o que o Senhor estava dizendo ainda para o povo, sobre animais impuros, sobre o que o povo poderia comer. Tem instruções muito poderosas, então não sai daí, tá bom? Nós vamos ficar juntinhos, é bem rápido esse nosso devocional. Eu sempre fico nessa situação do vamos ser bem rápidos, mas é tão ruim, sabe? A gente fica meio que pressionado, assim, para não demorar. E se fosse para outras coisas, a gente deixa o tempo correr, né? Então, olha só, invista um tempo na sua vida espiritual, tá bom? Invista um tempo. Olha só, você é um ser espiritual. Por mais que você realmente tenha um corpo físico aqui, eu queria te dizer que você é um ser espiritual. Então, você precisa alimentar o teu espírito. Você precisa começar tratando o teu espírito, para que aqui fora
tudo fique bem para você, para que aqui fora tudo fique maravilhoso. É assim que a gente começa mudando a nossa vida, ó, renovo da mente, mudando o nosso intelecto, o nosso pensamento, o nosso entendimento, para que isso externe na nossa vida natural e que tudo mude. E assim vivamos um 2021 poderoso, maravilhoso, extraordinário, porque é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Você recebe? Diga amém, eu recebo. Então tá bom. Vamos lá, queridos. Deixa eu orar por você. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus, tá bom, Pai? Nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Pai, muito obrigada. Obrigada porque nós estamos vivos. Obrigada porque chegamos até aqui. Obrigada porque o Teu Santo Espírito tem nos conduzido a estarmos juntos e firmes nesse propósito, Senhor. Sabemos que é um propósito do Teu coração para o nosso coração. Sabemos que o Senhor, Pai, quer se revelar a nós e quer nos fazer crescer cada dia mais e mais. Senhor, fica à vontade. O Teu Santo Espírito fica à vontade para nos conduzir em todas as coisas, para nos exortar, para nos dar a instrução necessária, Senhor. Nós precisamos ser instruídos pelo Senhor em tudo, Pai. Pedimos a Ti ajuda, pedimos a Ti, Senhor, que a revelação da Tua palavra chegue para as nossas vidas, que nós já não sejamos mais os mesmos, que possamos ser melhores, Pai. Senhor, a oração que nós fazemos, eu oro por esse homem, por essa mulher. Senhor, eu oro por cada um, Pai, que está se disponibilizando e está aqui assistindo, Pai, para que o Teu Santo Espírito conduza cada um, Pai, nos conduza mesmo, Pai, ao novo do Senhor, a uma vida de renovo, a um 2021 extraordinário, Pai. Nos dirija, guia os nossos passos mesmo, Pai, nos mostra o caminho, revela-te a nós, Pai. Em nome de Jesus é o pedido que nós te fazemos. Amém? Então vamos lá, depois dessa oração poderosa, respira fundo aí e vambora, olha só. Deixa eu só beber um golinho de água. Você já pegou sua Bíblia? Não pegou? Pois pegue, vá. Pega a sua Bíblia. Isso, a sua Bible. Isso, garoto. Pega aí, garota, a sua Bíblia. E vamos lá para o capítulo 11. Ontem nós terminamos no capítulo 10. Olha como finalizou, só para recapitular para você. Terminamos falando porque Moisés foi questionar os filhos de Arão porque que eles não tinham comido a oferta, né, do bode ali, que era pela expiação dos pecados, e Arão foi justificar para Moisés o motivo, e termina dizendo então que Moisés aceitou ali as explicações de Arão. Pronto, terminou assim o capítulo 10, então vamos adentrar hoje capítulo 11, 35º dia do nosso propósito, para que você esteja firme aí. Estamos em Levíticos, vamos ler Levítico, capítulos 11, 12 e 13, finalizamos o nosso dia hoje, tá bom? Vamos lá. Resumão de hoje, queridos, no capítulo 11, olha só como é que começa. Começa dizendo que o Senhor disse a Moisés e a Arão. Então, ou seja, aqui o Senhor vai continuar dando algumas instruções para Arão e para Moisés, continuando sobre o que o povo deveria estar fazendo aqui nessa ocasião. E aqui o Senhor vai estar dizendo sobre animais, por exemplo, quais animais que o povo poderia ou não comer, o que seria considerado puro e o que seria considerado impuro, o que o povo não poderia comer. Então, olha só, a palavra do Senhor nos diz que ele diz que eles poderiam comer todos os animais que tivessem casca fendida, diz exatamente isso, que tivesse um casco fendido, dividido em duas unhas e que ruminava. A sua Bíblia vai estar escrito exatamente assim, tá bom? Eu procurei várias versões e todas nessa parte estão iguais. Ok, aí olha só como continua. O que eles não poderiam comer? Quais os tipos de animais que eles não poderiam comer? Camelo, coelho, lebre e porco. Esses animais eles não deveriam comer, muito menos encostar, querido. Só de encostar eles já seriam considerados impuros, então não poderia, tá bom? Outra coisa também que a palavra vai nos dizer aqui no capítulo 11 são sobre os animais da água. Animais da água, eles poderiam comer só os que tivessem barbatanas e escamas. Quando fala animais da água aqui, está se referindo a animais de rios ou mares, tá bom? Se limitaria a isso. Todos os outros animais não poderiam comer. As aves, por exemplo, não poderiam comer. Então, até separei aqui do versículo 3 ao 19 do capítulo 11 para que você acompanhe também, ó, versículos. Então, vamos lá. Capítulo 11, versículos 13. Olha como é que diz aqui a palavra, ó. As aves que vocês devem considerar impuras e não podem comer. Quais as aves são? A águia, o urubu, a águia marinha,
humilhando aqui, queridos, talvez esteja aí na sua versão Açores também, né? Esse tipo de bicho que hoje eu acredito que eu não conheço, não sei qual é esse bicho, não sei se você conhece. Tá, o falcão, toda espécie de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota e toda espécie de gavião, o mocho, a coruja marinha e a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha e todos os tipos de garça, a polpa e o morcego. Então, todos esses animais que nós acabamos de ler não poderiam comer de jeito nenhum, tá bom? É isso que está dizendo a palavra aqui. Aí, queridos, continua dizendo que, por exemplo, os animais que eles já poderiam comer com relação a insetos. Versículo 22. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Com relação a insetos, eles só poderiam comer toda espécie de locusta, toda variedade de gafanhotos, devorador e toda variedade de grilo. Então, esses aqui, eles poderiam comer, mas os demais não poderiam, porque se comessem, seriam considerados impuros, queridos. Então, essa questão do impuro, nós vamos perceber que nos livros que estão por vir, vai falar muito sobre isso, coisas impuras e coisas puras, né? Quando se toca, se torna impuro, quando se toca, se torna puro. Lembra sobre a questão dos sacrifícios, né, para se tornar puro? Pois é. Então, tudo isso aqui nessa época, o Senhor deu todas as coordenadas do que o povo poderia comer ou do que o povo não poderia comer, do que o povo poderia fazer e do que o povo não poderia fazer. Então, vamos continuar aqui. Queridos, outra coisa importante que também fala sobre animais aqui. Os animais quadrúpedes, todos eles, né, são impuros, nenhum deles deveriam comer. Os animais que se movessem rente ao chão também são considerados impuros, então não deveriam comer. Do versículo 29 ao 31 do capítulo 11, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, olha, sobre os tipos de animais que não poderiam comer, que se rastejam, né, que andam rente ao chão, que não poderiam ser comidos. Ó, o rato, toda espécie de lagarto, o geco, a toupeira, a largatixa, o largato da areia e o camaleão. Essas criaturas são impuras para vocês, o Senhor falou, né? Queridos, eu acho muito interessante mencionar alguns trechos como esses, porque existem algumas tradições que se perpetuaram. Por exemplo, você lembra que eu falei do porco agora há pouco? Existem algumas religiões atualmente que ainda não comem o porco. Existem algumas religiões ainda hoje que guardam o sábado. Nós estamos, queridos, aqui falando do início de todas as coisas, de coisas que o Senhor disse para o povo de Israel, mas até hoje tem pessoas que guardam. Por que eu estou falando sobre isso? Tudo é a palavra de Deus, mas no decorrer desse estudo do ano de 2021, você perceberá que existem palavras direcionadas para nós hoje, né? O povo de Deus, a igreja. Mas também existem palavras que eram direcionadas para os judeus, direcionadas para os israelitas e que hoje nós já não precisamos mais mantê-los, ok? Então, com o decorrer do nosso ano, você vai perceber isso. Então, por isso que eu acho importante mencionar para vocês certos detalhes, porque tudo isso vai fazer sentido para você amanhã, depois de amanhã, quando nós formos fazendo a leitura dos demais capítulos, ok? Então tá, olha só, o negócio era tão sério, queridos, que esses animais impuros aqui, se eles tocassem, queridos, alguém tocasse, caíssem num tecido, por exemplo, eles tinham que ficar impuros até a tarde, né? Eles eram considerados impuros até a tarde, inclusive a pessoa também. Se caísse, por exemplo, numa vasilha de barro, a palavra diz que eles teriam que quebrar essa vasilha, já não daria para reaproveitar, né? E para finalizar já o capítulo 11 aqui, queridos, algo muito importante que o Senhor falou, então, com o povo nessa ocasião. Então, olha o que o Senhor disse. Estou no versículo 44 do capítulo 11 para finalizarmos esse capítulo. Diz assim: portanto, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, o Senhor falando. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com nenhum desses animais que rastejam na terra. Lembrem, eu sou o Senhor, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Sejam santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Amém? Amém. Assim terminamos o capítulo 11, vamos para o 12 rapidinho. O 12 é pequenininho e vamos para o 13 e já encerramos hoje, tá bom? No capítulo 12, o que o Senhor então continua dizendo para Moisés e para Arão? Ele agora vai falar
sobre a mulher. Quando a mulher tivesse filhos, como é que deveria ser o comportamento dessa mulher. Então tá, por exemplo, quando a mulher, ela engravidasse, fosse dar à luz, se fosse um menino, qual seria o comportamento dela? Então a palavra diz que ela ficaria impura por 7 dias. No 8º dia ela teria que fazer ali a circuncisão do menino. Lembra que todos os filhos, lembra dessa aliança que Deus fez, nós lemos, nós falamos sobre isso nos livros anteriores, né? Todos os meninos, queridos, para ser o povo de Deus, o pacto era circuncidar, né? Então aqui no 8º dia a mulher teria que fazer a circuncisão da criança. E outra coisa, então ela ficaria impura como se fosse no período do ciclo menstrual, né? No 8º dia iria circuncidar e ela teria que aguardar 33 dias, diz a palavra, para só depois ela poder ir no tabernáculo, oferecer um sacrifício ali, cumprir todas as regras de purificação, porque como ela perdeu muito sangue, ela era considerada impura. Outra observação chave aqui. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Vocês lembram que já está lá no Novo Testamento? Pois é. A mulher, querido, quando estava no seu ciclo menstrual, ou quando estava, saindo sangue de si, simplificando aqui para você, ela era considerada impura, tá bom? Então tá vendo aqui, olha só, nós estamos em Levítico. Olha só como que já eram as coisas, tá bom? Só para você entender, fazer sentido para você nos demais. Então, a outra coisa importante, se fosse menina, menino seria 7 dias, 33 dias de separação ali, para só depois ir no tabernáculo oferecer oferta. Agora, se fosse menina, queridos, o prazo era dobrado. Claro, a menina não precisava circuncidar, mas ela também teria que aguardar 66 dias, né, com esse prazo da questão da purificação, e só depois oferecer, porque para ela oferecer oferta, né? Ela teria que ir na entrada do tabernáculo, teria que levar um cordeiro de 1 ano de idade, uma pombinha ou uma rolinha, né? Porque o cordeiro seria oferecido como holocausto, queridos, ali como sacrifício mesmo. E a pombinha ou rolinha seria a oferta pelo pecado, a propiciação, né? Como perdão, expiação dos pecados ali. Se por acaso não tivesse condições de levar o cordeiro, poderia levar só a pombinha e a rolinha, 2, tá? Diz a palavra também. O sacerdote então oferecia ao Senhor e assim ela era perdoada, né? Pelo sangue que havia perdido e ela era purificada e tudo mais, tá bom? Terminamos o capítulo 12, vamos pro 13 e já vamos terminar hoje o nosso devocional. Você tá indo muito bem, tá? Queria dizer pra você continuar aí firme aí, porque você tá pensando que seu ano vai acabar assim? Você tá pensando que vai... Não vai não, meu irmão. Minha irmã vai ser... Olha... Dezembro, eu já tô planejando tudo, sabe? Vai ter presente, vai ter um dia de live, nós vamos participar todos juntos, vamos falar dos feitos do Senhor, dos testemunhos, vai ser coisa linda. Já vai preparando aí, porque a gente fala assim, nossa, só em dezembro tá tão longe, queridos, nós já estamos em fevereiro, daqui a pouco março, e assim o tempo tá correndo, queridos, os dias estão realmente reduzidos, são o final dos tempos, viu? É bem verdade, nós vamos ler sobre isso também. Então tá, vamos lá, capítulo 13. Então o Senhor continua dando mais instruções a Moisés e a Arão. E aqui, queridos, já é para falar sobre algo também que era muito sério nessa época, que era acerca de doenças na pele, mais precisamente falando sobre a lepra, né? Então, queridos, aqui, qualquer pessoa que tivesse uma erupção na pele, qualquer coisa suspeita, essa pessoa, esse homem ou essa mulher, teria que se apresentar aos sacerdotes, seriam examinados por esses sacerdotes para que eles dessem, né, Arão ou seus filhos, para que eles dessem um parecer a respeito daquilo dali. Então, se a pessoa, queridos, tivesse com a lepra, ela era considerada impura, tinha que ficar separada. Era uma situação toda, sabe? A palavra vai nos dizer aqui, queridos, que se fosse considerada impura, teria que ficar separadas, e teria que ficar isolado mesmo, né? E detalhe, a palavra dizendo que o povo tinha que ficar falando que era impuro. Olha, queridos, era uma coisa triste que acontecia aqui nessa época, né? Mas, enfim, acontecia, tá? Outra coisa também que acontecia aqui, queridos, se a pessoa também se apresentasse e as suas vestes, né? Esses hematomas não fosse a lepra, o máximo que ela teria que fazer era realmente lavar as suas vestes ali e não seria considerada impura e estava tudo bem ali para essa situação, né? Outra coisa importante, se a pessoa tivesse se queimado a pele no fogo, se a pessoa tivesse um furúnculo na pele, tudo isso, queridos, era feito uma avaliação pelos sacerdotes para saber, né, se aquilo ali ia evoluir, se tornaria lepra ou não. Então, muito minucioso, todo o capítulo 13 falando sobre isso, sobre essa questão de doenças na pele, que as pessoas teriam que se apresentar ao
ao sacerdote, né, para saber se seria lepra ou não. E enfim, tudo isso, quer dizer, até o cabelo, até se o cabelo da pessoa caísse, era feita uma avaliação, se realmente era calvície ou então se era algo suspeito, assim, né, a respeito de lepra, se poderia ser, porque tudo isso seria avaliado, tá bom, queridos? E ó, uma pessoa, é isso que eu queria frisar aqui já pra gente terminar o capítulo 13 e finalizar o nosso devocional de hoje. Uma pessoa, quando ela tinha lepra, olha só como é que ela deveria viver. Vamos ler aqui o versículo 45 ao 47 do capítulo 13, finalizamos hoje, olha só. Uma pessoa que ficar leprosa, ela deverá vestir roupas rasgadas, andar com os cabelos despenteados, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, será considerado impuro. Ficará sozinha fora do acampamento. Que triste, né, queridos? Pois é, era assim que o povo tinha que viver, tá bom? Ficar isolado. Daqui a pouco nós vamos chegar numa história muito linda aqui no decorrer dos nossos devocionais, falando acerca de um homem que teve lepra, um homem de muita posição. Eita, você vai ver o que o Senhor fez, o milagre que o Senhor fez, uma coisa linda, tá bom? Mas não é hoje. Hoje nós vamos ficando por aqui, finalizamos aqui o nosso devocional de hoje, 35º dia. Amanhã eu te espero, sabe que horas? 6h30 da manhã. Estaremos juntos, se você puder, ao vivo. Se não, o vídeo vai ficar disponibilizado. Você vai assistir esse vídeo maravilhoso, vai pegar todos esses feedbacks, esses resumos e vai aplicar quando você for fazer a sua leitura, tá bom? Não esqueça de fazer a leitura se você puder, porque é bem importante. Você pode pegar outras chaves que eu não tenha passado para você aqui no resumão, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite e amanhã tem mais. 36º dia, vamos seguindo tudo aí, firmes em nome de Jesus. Tchau, tchau. Que Deus abençoe.